amados! Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias e hoje em clima de celebração, em ritmo de festa, celebrando a ressurreição de Jesus. Amados, o nosso tema de hoje é Deus quer ser escolhido. Interessante, porque esses dias uma pessoa me perguntou assim: mas se Deus já sabia o que o ser humano ia fazer desde que ele criou Adão e Eva, se ele já sabia que o ser humano ia cair no pecado, se ele já sabia do futuro, se ele já podia ver todas as coisas que iam acontecer dali pra frente, por que então ele não impediu que Satanás enganasse o homem? Por que então ele não fez nada a respeito dessa situação? Por que ele não impediu o homem de pecar? Bom, amados, eu aprendo no livro de Gênesis, com a história de Adão e Eva, que Deus quer ser escolhido. E nós podemos aprender com a história deles e a de outras pessoas também que nós vamos ver aqui na Bíblia, esse fato. Deus, ele quer ser escolhido. De fato, o diabo entrou, no paraíso, ele confundiu Adão e Eva, enganou os dois. Na verdade, enganou Eva, mas, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que desde aquele momento, Deus, ele queria que Adão e Eva resistissem ao pecado, resistissem ao engano. E é isso que nós precisamos fazer, amados, dia após dia da nossa vida. Precisamos resistir ao pecado, precisamos resistir ao engano, precisamos resistir à voz do inimigo, calar essa voz para ouvirmos a voz de Deus. Na verdade, Deus, ele já tinha dado toda a instrução daquilo que ele esperava do ser humano, porém vem a queda. E por que vem a queda? Porque eles calaram aquilo que Deus tinha dito e deram ouvidos a Satanás, E no caso de Adão, deu ouvido à sua mulher, a Eva. E aí os dois acabaram pecando. Portanto, amados, o que eu aprendo aqui? Além de ter que calar a voz do inimigo, eu preciso entender que nem a pessoa que está do meu lado, que muitas vezes Deus separou para estar ali comigo, é a pessoa que está acima de Deus. A palavra dela não está acima de Deus. O que ela pensa, o que ela quer, não está acima da vontade de Deus. Existem muitos casais que acabam se submetendo ao pecado, que acabam se entregando de novo ao pecado para agradar ao cônjuge, para agradar ao filho, para agradar ao tio, ao seja lá quem for, ao pai, à mãe. Amados, estamos aqui para obedecer a Deus. E não é à toa que quando Saul comete o pecado de desobediência, o profeta vai falar com ele, o profeta Samuel vai falar com ele. Você não sabia que o pecado de desobediência é pior do que a feitiçaria? Para Deus, a desobediência é algo terrível, é muito ruim, é abominável. Portanto, amados, precisamos ser obedientes. Se Adão e Eva tivessem sido obedientes e tivessem dado a voz, tivessem ouvido a voz de Deus e não a voz do engano, quem sabe? Talvez o mundo não teria sido tomado de tanto pecado, de tanta maldade, mas nós já sabemos que eles caíram porque deram ouvidos à voz, a qual a Bíblia vai chamar de voz da transgressão. Amados, olha só, abra sua Bíblia comigo, primeiro lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Nós lemos no último vídeo, quando eu falei com vocês de Davi, que a Bíblia vai dizer que apesar de Davi ter adulterado e mandado matar o marido de Batseba, a palavra vai dizer que apesar deste pecado, Davi era um homem inteiro de coração. Davi escolheu servir a Deus. A palavra diz assim: porquanto Davi, 1 Reis capítulo 15, versículo 5 primeiro, antes do versículo 11, diz assim: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. Então Davi, ele cometeu aquele pecado,
mas ele aprendeu com o pecado dele. E aquele pecado fez com que ele levasse ainda mais a sério os mandamentos de Deus e que ele seguisse ao Senhor com inteireza de coração. No entanto, vemos, por outro lado, a história de Salomão. Salomão, ele começou bem, ele começou servindo a Deus, ele começou orando e falando com Deus, diretamente com Deus, amados. Lembrando que nessa época era muito comum que os profetas trouxessem a mensagem de Deus, mas não. Salomão seguiu o exemplo do seu pai, Davi, e ele se comunicava com Deus, ele falava com Deus, tanto que ele pediu a Deus por sabedoria e Deus o deu uma sabedoria tamanha que nenhum outro rei, nenhum outro ser humano teve até aquele momento, porque depois dele veio Jesus, né? Então, amados, vejam bem, Salomão, porém, no final da vida desobedeceu aos mandamentos do Senhor e ele se casou com mulheres estrangeiras e essas mulheres perverteram o coração dele, ou seja, ele se desviou, mas ele se desviou sozinho? Não, ele foi desviado pelo mal que ele trouxe para a vida dele através da desobediência. Portanto, ele não escolheu obedecer a Deus, mas desobedecê-lo. E lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, amados, Asa era descendente de Davi e ele escolheu servir ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor havia ensinado através dos seus mandamentos, dos seus estatutos, das suas leis. E Asa foi um dos poucos reis, é importante a gente ressaltar isso, ele foi um dos poucos reis pós-Davi que escolheu seguir ao que era reto e correto aos olhos do Senhor. E vamos ver também no versículo 26 ainda do capítulo 15, que vai dizer assim: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Bom, amados, aqui já está falando de Nadab. Nadab era filho de Jeroboão, e Jeroboão foi um rei terrível, um rei que praticou muitas maldades, além de muita idolatria e adultério contra Deus. E Nadab, ele escolheu não servir ao Deus Altíssimo. Portanto, aqui cai por terra a ideia de que Deus nos obriga a servi-lo ou de que ele de alguma forma vai nos atrair ou nos obrigar a fazer algo que ele queira. Ele ensinou os mandamentos e estatutos e ele sempre ordenava: passa isso de geração em geração. Vocês estão responsáveis por ir passando isso para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e por aí vai. Porém, nós sabemos que eles tinham conhecimento da verdade, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles escolheram não servir a Deus. Eles escolheram não obedecer a Deus. Amados, é assim que funciona. Pega a sua Bíblia aí. Porque se Deus fosse obrigar alguém a servi-lo, ele chegava para Nadab e falava assim: o que é isso? Asa me serviu com coração bom, como Davi fez, e você não vai fazer o mesmo? Claro que não. Você tá aqui, ó, à frente do povo aqui, desses seres humanos que eu criei. Então seja obediente a mim. Não é assim que Deus faz, querido. Se Deus fizesse dessa forma, Deus ele seria tão militarista, tão nazista, tão mau quanto o diabo. E Deus não é assim. Deus, ele é um Deus de liberdade. Deus nos permite escolher qual caminho nós vamos querer seguir. Tanto é que quando chega no Novo Testamento, a palavra vai dizer que existem dois caminhos, o da porta estreita e o da porta larga. E Jesus vai dizer: escolhe a estreita. Por quê, amados? Depende de nós. Nós precisamos escolher a Deus, escolher renunciar ao pecado, escolher seguir os mandamentos de Deus. Por exemplo, eu poderia muito bem, ontem acabamos dormindo tarde, nós paramos, fomos assistir um filme, fizemos um lanche aqui em casa
E eu poderia falar assim, ai, tô tão cansada hoje, não vou no culto. Poderia, amados. Vocês acham que Deus ia me levantar da cama, me puxar pelo pé e falar, você vai pro culto? Não, Ele não faria isso. Mas Ele quer ser escolhido. E eu tenho certeza que Ele ficou muito feliz, não só com a minha atitude de me levantar da cama e ir, mas com a atitude das minhas filhas, com a atitude do meu marido. Porque Deus se alegra, Deus se agrada quando nós escolhemos fazer aquilo que é correto aos olhos dele e não aos nossos olhos. Ah, mas para mim é correto fazer isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Porque, amados, para sabermos o que é correto ou não, mediante aos olhos do Senhor, precisamos buscar o conhecimento e entendimento na palavra de Deus. Amém? Lá no versículo 24 ainda do capítulo 34, do capítulo 15 vai dizer assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado com que tinha feito Israel pecar. Olha só, amados, aqui a palavra está falando de Baasa. Baasa, filho de Aías, ele começou a reinar sobre Israel. Mas a palavra de Deus vai dizer que Baasa também escolheu o pecado. Também escolheu fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. Mas, Alessandra, se Deus ele tem poder para todas as coisas, como ele permitiu que esse homem, que esses reis, eles assumissem o trono de Israel? Por que Deus permite tantas autoridades ruins sobre o povo? Amados, vocês devem se lembrar que lá no Êxodo, quando o povo foi liberto, depois do Êxodo, depois de Levítico, o povo começou a pedir por reis. Em 1 Samuel, depois que o povo foi liberto, eles começaram a pedir por um rei humano. Eles não se contentaram com Deus sendo rei deles. Então Deus permitiu que Saul ele governasse sobre todo o povo de Israel. Só que o que o povo não se lembrou é que Deus era um Deus bom, era um Deus justo, era um Deus amoroso, era um Deus de paz. O ser humano não, amados. O ser humano ele é mau. A palavra vai dizer que o nosso coração ele é mau e continuamente mau, ele é perverso. Portanto, amados, se nós não escolhermos sermos bons, não escolhermos sermos como Deus é, infelizmente, a nossa raiz de maldade, a nossa raiz pecaminosa nos leva para esse lado aí obscuro, que é onde nós decidimos então nos afastar de Deus e praticar todo tipo de maldade. E Deus permitiu por quê? Para que o ser humano aprendesse com aquilo que ele mesmo pediu, com aquilo que ele mesmo solicitou. Nós queremos um rei que esteja acima e à frente de nós. Mas o que eles quiseram dizer com isso? O próprio Deus vai falar com Samuel. Eles não estão rejeitando só a você que é profeta. Eles estão rejeitando principalmente a mim, que sou o Deus dele, Deus deles, libertador deste povo, salvador deste povo. Eles não estão me reconhecendo como um único Deus. Então, amados, o povo sempre escolheu bandear para outros lados. O povo sempre escolheu a face humana acima da face de Deus. Lá no capítulo 16, os versículos 25 ao 26, a palavra vai dizer assim: e fez honra o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. E olha só, amados, lá do versículo 30 ao 33 vai dizer assim: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Vocês percebem, amados, que tudo vem de uma raiz. Eles eram filhos de alguém que decidiu não servir e não obedecer a Deus. E, portanto, eles seguiam naquela linha de aprendizado. Não é à toa que a palavra vai dizer em Provérbios: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e assim quando for velho não se desviará dele. Mesmo assim, Salomão se desviou na velhice. Mas, amados, precisamos entender que existe uma ordem e um mandamento, e quando escolhemos servir a Deus, precisamos estar atentos a essas ordens e mandamentos que Deus deu. Não se trata apenas dos 10 mandamentos, amados. Não se trata apenas dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Não, amados, não se trata apenas disso. Deus, ele também deu leis, ele deu estatutos, e ele queria que o povo se separasse. Para que ele deu essas leis? Para que o povo não se contaminasse mais do que eles já estavam contaminados com o pecado. Ele queria que aquele povo se separasse. E aí nós chegamos na história de Acabe. Acabe foi um rei terrível. Um rei que não só era mau, como se juntou com uma mulher inescrupulosa e muito má. Jezabel era uma mulher tão má que por pouco mandava matar as pessoas de maneira cruel e de maneira maldosa, de maneira terrível. Jezabel, ela não tinha nenhum tipo de temor a Deus, e Acabe também não, amados. Tanto é que Acabe foi um dos reis que, a pedido de Jezabel, perseguiu Elias e tentava matar Elias de todas as formas, que foi um profeta tão grandioso de Deus que foi transladado, amados, que foi levado em carros de fogo, levado aos céus. Mas olha só, amados, precisamos aprender e entender que Deus, ele quer ser escolhido. Estamos neste mundo e Jesus vai deixar isso muito claro. Nós estamos no mundo e ele, quando ora, ele pede ao Pai que não nos tire do mundo, porque é no mundo que nós aprendemos o que é certo e o que é errado. E hoje, para falar da ressurreição de Jesus, precisamos entender primeiro que ele quer ser escolhido. Jesus morreu por todos nós. A palavra vai dizer que ele se deu e que Deus o enviou para que ele morresse por todos. Porém, a palavra também nos convida ao arrependimento. Precisamos nos arrepender, nos voltar para o Senhor Jesus de todo o coração e dia após dia fugir do pecado, renunciar à nossa carne. Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus, quando ele estava na via dolorosa, ele negou a si mesmo, ele entregou a vida dele, ele se deu. E ele estava ali caminhando rumo à morte, que é ao que o Evangelho me convida, a morrer se for preciso, em prol do Evangelho, em prol da verdade. Jesus estava fazendo isso, amados. Ele estava indo ali na via dolorosa, rumo à morte. Rumo à morte. A palavra vai dizer que foi lhe dada uma cruz grande e muito pesada, que ele teve que carregar até o lugar onde ele seria crucificado. Evangelho fala de renúncia, Evangelho fala de morte. Se você quer escolher a esse Deus, se você quer servir a esse Deus, mas não quer abrir mão dos seus deleites, das suas vontades, dos seus desejos, amada, é impossível. É impossível. E isso não sou eu quem estou falando, isso é a palavra que diz. Se você quer servir a Jesus, mas não consegue separar 10 minutos do seu dia para ler, nem que seja um capítulo da Bíblia, uai, amados, que Jesus que é esse que você quer servir? Pois ele mesmo nos ensina que precisamos buscar na verdade, precisamos buscar nele, precisamos buscar conhecê-lo, precisamos ser ramos, enxertar
acertados verdadeiramente na oliveira que é Ele, se queremos ser fundamentados em Cristo. Lá em João 3:16 e 17, a palavra vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, nós, enquanto igreja, temos falhado muito nessa parte. Temos condenado tantas pessoas por estarem pecando. Amados, uma coisa é você olhar, ver que a pessoa está pecando e você exortá-la, admoestá-la do erro que ela está cometendo. Outra coisa é o que outro dia uma pessoa falou comigo. A pessoa falou que o pai dele abandonou a mãe dele, se casou com outra mulher, assumiu uma outra família, e eu virei pra ele e falei com ele assim: mas então você acha que seu pai não tem mais jeito? Seu pai vai pro inferno? Ele falou: com certeza, e ele é cristão. Cristão, está dentro da igreja, líder de ministério, e ele falou comigo: com certeza meu pai vai pro inferno. Amados, quem somos nós para condenar alguém? A palavra vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra vai dizer que se nós nos arrependermos no último momento, mas nos arrependermos de todo o coração, ainda podemos ser salvos. Portanto, quem somos nós para condenar alguém? A palavra vai dizer que Jesus, mesmo sendo perfeito, imaculado, livre de todo e qualquer pecado, ele não condenou a ninguém. Ele não veio para condenar o mundo, amado, entenda isso. Mas ele veio para salvá-lo. Quando ele veio ao mundo já havia adultério. Tanto é que no Novo Testamento vamos ver 2 casos aí que as pessoas saem pregando muito, que é da mulher samaritana e é da mulher que foi pega em adultério, flagrante adultério. E Jesus não a condenou, amados. Jesus não condenou nenhuma das duas. Precisamos aprender a ser mais como Jesus. Precisamos aprender que Jesus morreu por uma causa. E não foi apenas morrer para simbolizar algo por nós. Não somente para que nós nos reuníssemos numa igreja durante um período de culto para celebrarmos, para comermos um pedaço de pão ou tomarmos um pouco de suco de uva ou um pouco de vinho. Jesus, ele morreu por uma causa muito maior, que é nos dar a vida eterna. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos redimir dos nossos pecados, para que tivéssemos a chance de verdadeiramente um dia podermos ver e conhecer a Deus. Porque aqui neste mundo escolhemos servi-lo, mas como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, agora nós vemos como um espelho embaçado, mas um dia nós o veremos face a face, claramente, de maneira transparente. Um dia veremos a esse Deus que nós escolhemos aqui ainda neste mundo servir. Lá em 1 João, capítulo 9, dos versículos 10 ao... capítulo 4, dos versículos 9 ao 10, vai dizer assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se nós queremos manifestar o amor de Deus, precisamos amar mais uns aos outros. E é por isso que nessa semana nós vamos falar um pouco mais do amor para com os irmãos, de como é importante amar os irmãos. Amados, a palavra nos deixa muito clara. Nisto se manifesta o amor de Deus, que Ele enviou o seu único Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, e entregou para propiciação dos nossos pecados. Jesus foi feito maldição por nós, se sacrificou e se deu por nós. E quando eu tenho consciência, quando eu tomo consciência desse sacrifício, de toda renúncia, de tudo que Ele fez, se torna mais fácil. Não é dizer que é fácil, mas se torna mais fácil, prazeroso e agradável para mim escolher a este Deus, sabendo que o que Ele tem para mim é uma promessa de vida eterna, sabendo que o que Ele tem para mim
não é algo momentâneo, nem passageiro. Não é algo que se esvai, não é algo que possa ser roubado, amados. É algo que é eterno. De que adianta ganhar o mundo? De que adianta correr atrás de tudo aqui nessa terra, sabendo que a minha alma perecerá? Eu preciso ir em busca daquilo que é eterno. E por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos fazer isso. A palavra vai dizer que através deste sacrifício, o véu se rasgou e hoje nós podemos ter acesso a ele pelo novo e vivo caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. A palavra vai dizer lá em João 20, amados, que haviam aquelas mulheres que seguiam Jesus e elas foram até o túmulo de Jesus. E o anjo pergunta: Maria, estava falando com Maria Madalena, o que você procura? E aí, amados, Maria vai responder: eu procuro o meu mestre, o meu amado, o meu Senhor. Estou conjecturando, falando com as minhas palavras, tá, amados? E aí, aquele anjo diz: por que procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Jesus foi ressuscitado, morto porque se entregou em prol da remissão e propiciação dos nossos pecados, para que nós tivéssemos oportunidade de recebermos a vida eterna. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje nós celebramos a ressuscitação de Jesus. Além do que, a palavra vai dizer que ele foi assentado, elevado aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele voltou para este lugar de honra porque ele mereceu. Ele se manteve firme. A palavra vai dizer que ele escolheu não pecar. Ele escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, nosso Jesus, ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Ele merece a nossa melhor versão. Quando estivermos na igreja, precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. Quando estivermos na rua, precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. Quando eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, eu ofereço o meu melhor para Deus. Mesmo que eu esteja num dia ruim, porque ele merece o meu melhor. Ele fez por onde merecer o meu melhor. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ele merece ser adorado. Ele merece porque ele não só entregou a vida, mas ele deu toda a vida dele em prol da nossa salvação, amados. Jesus não experimentou o pecado nem por um dia sequer. Ele poderia muito bem dizer: hoje eu vou experimentar só para ver como é que é, mas ele nunca se desviou do propósito que era de nos salvar. O que ele fez por mim, por você e por toda a humanidade. Que Deus traga à sua consciência o entendimento do sacrifício de Jesus, amados. Que vocês possam entender. Ele não veio para te condenar. Mas ele é gay. Mas ele divorciou. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Quem sou eu para te condenar? Pode ser que você, que é homossexual, se arrependa no último momento da sua vida e seja salvo. E o irmãozinho lindo e maravilhoso, que se diz santo, que está lá dentro da igreja, só fazendo coisa que não deve, não vai ser. Por quê? Porque é fofoqueiro, é mentiroso, fica julgando os irmãos, é procrastinador. Então, amados, e lembrando que no último vídeo nós vimos que para Deus não existe um pecado de adultério pior do que o pecado de adultério espiritual, que é aquele adultério cujo qual eu me entrego a outros deuses, me entrego à prática daquilo que eu sei que não agrada a Deus, a prática da feitiçaria, da macumbaria, a essas práticas que me levam a deuses estranhos, cujo qual a Bíblia condena, cujo qual a Bíblia nos diz para não seguir. Amados, eu queria muito convidar vocês para exaltar ao Senhor comigo. E eu já deixo claro que eu ainda não sei tocar, tô aprendendo, mas, como eu disse, tudo aquilo que eu tenho, eu ofereço de melhor ao Senhor. E aquilo que eu não tenho, eu tento buscar dentro de mim também, porque tudo que eu sou e o que eu não sou é do Senhor. Toda a minha vida é dele.
Tudo que eu tenho eu tento dar para Ele. Portanto, eu quero convidar você agora nesta manhã para você ficar de pé comigo, para que a gente possa adorar e exaltar ao nosso Deus com um louvor, para que esse louvor traga a sua consciência de maneira ainda mais clara e libertadora todo o sacrifício que Jesus fez por você, tá bom? E antes de qualquer coisa, feliz Páscoa! Porque se estamos hoje celebrando esse dia, não é por causa de um coelhinho, não é por causa de um ovinho de chocolate. Estamos celebrando esse dia porque tudo começou por Ele. A palavra vai dizer que por Ele, por meio dEle e através dEle e para Ele são todas as coisas. Portanto, se estamos aqui hoje celebrando esse dia, é por causa dEle, é por causa de Jesus, é porque Ele merece. Amém? Vamos adorar a Deus então. Amém, amados? Antes da gente adorar o Senhor, eu quero te convidar para uma breve oração, para sermos gratos, para oferecermos um louvor primeiro de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, ô Paizinho querido, muito obrigada porque o Senhor enviou o seu único Filho para a remissão e propiciação dos meus pecados. Obrigada porque se não fosse a vida de Jesus que se fez homem, que sofreu, padeceu grande dor em prol da minha vida, hoje eu não estaria aqui com tanta alegria e com tantos motivos para te agradecer. Sim, Deus, eu passo por muitas tribulações, muitos problemas, mas através de Jesus eu sei que eu posso ter bom ânimo, porque Ele me garante que se Ele venceu o mundo, através dele eu também posso. Eu sei, Senhor, que a minha vida não seria nada sem Jesus. E é por isso que eu te agradeço por tudo que Ele fez por mim. Meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelas minhas falhas, por tantas vezes ser procrastinadora, por tantas vezes ter a Tua palavra nas minhas mãos e não tocá-la sequer para poder lê-la. Senhor, eu peço perdão por tantas vezes cantar louvores sem o meu coração estar entregue no Teu altar. Fazer as coisas de maneira engessada, fazer as coisas de maneira mundana. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que me ensine a ser uma verdadeira adoradora. E que todas as vezes que eu abrir a minha boca para entoar cânticos ou uma oração que seja ao Senhor, que venha do mais profundo do meu coração, que seja verdadeiro, Senhor. Que todo o meu coração seja seu. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. E obrigada, Jesus, por ter se dado naquela cruz, em prol da minha vida e da vida de todos os meus irmãos. Senhor Jesus, ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores. Ensina-nos a vivermos o verdadeiro evangelho. Ensina-nos a te oferecer o verdadeiro louvor, pois só o Senhor é merecedor. Amém e aleluia. Amém, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz.
Seja louvado o nosso Deus, seja exaltado o seu santo nome, e que para a honra e glória do Senhor Jesus, o nome dele seja colocado acima de todo nome. Amém? Até o próximo vídeo, amados.